nossa aula, 15ª aula, hein, gente? Está quase no finalzinho do curso, né? Passa rápido. Bom, dando continuidade ao tema As Leis de Deus, né? A gente lembra que a gente foi feita uma introdução de uma forma geral do que são as leis, né? Se discutiu muito isso. E a gente vai ver algumas leis, né? De forma mais individual. E hoje a nossa lei é a lei do trabalho e progresso. Por que a gente está dividido em grupo, né? Porque todo mundo tem algo a dizer sobre isso, né? Porque é a nossa realidade. Qual é o convite nosso hoje nessa atividade? Que a gente veja trabalho e progresso além do personagem que nós somos, né? Mas que pense isso do ponto de vista espiritual. Eu, espírito, o que significa o trabalho para mim? Que dimensão tem esse trabalho? Que tipos de trabalho, né? Claro que nós temos a dimensão material, que faz parte, né, do planejamento do projeto do espírito. Isso aqui também é uma dimensão espiritual, concordam comigo? A gente já viu, né? Somos o quê? Espíritos. Então, nós estamos vivendo, sim, uma experiência espiritual no plano encarnado, no plano material, né, da matéria mais densa, mas é uma experiência espiritual. Então, qual o aprendizado do espírito com isso? Vamos pensar de uma forma mais ampla, né? Além das questões humanas, né, que estamos inseridos ainda socialmente, por conta ainda do nosso grau, né, de evolução. Tá certo? Então, se vou apresentar rapidamente aqui, ó, tá ali o nome da equipe de terça-feira, porque nós fizemos essa atividade em grupo. Todos fizeram, né? A gente montou a aula e fez em grupo. E hoje sou eu e a Lê aqui que vamos conduzir, né? Porque a equipe hoje está pequenininha aqui, precisa ter atividade lá fora, tá bom? Então, vamos iniciar aqui, entendendo o objetivo da nossa aula de hoje. Demonstrar que o trabalho é um instrumento eficaz para o progresso social. Específicos, demonstrar que os sistemas sociais e econômicos vigentes no mundo são obras do nível evolutivo do homem, e que as desigualdades existentes são sua consequência. Mostrar que o trabalho é uma necessidade e que sua natureza está relacionada com o nível de evolução do ser humano. Mostrar que é inevitável o progresso e que o único destino imutável que existe. Demonstrar que o espiritismo representa um progresso para a humanidade e, destruindo o materialismo, ele marcará época. Depois a gente vai falar um pouquinho do que é destruir este materialismo, ok? Bom, só para a gente relembrar um pouquinho, para entrar aí no clima da lei do trabalho e progresso, a gente vai relembrar aqui as leis de Deus, né? Vocês concordam que a gente viu na outra aula que são leis harmônicas e constantes? São gerais e universais, sem atribuições a crenças, religiões, épocas ou culturas, não é isso? Independe da cultura que eu esteja inserido, independe da época. As leis divinas, leis de Deus e naturais, elas operam da mesma forma para todos nós. Vocês concordam com isso da aula passada? A gente já viu isso, né? Porque as leis de Deus são muito mais do que aspectos morais. São morais também, né? Mas também tem um aspecto que é natural, que tem a ver com o quê? Com as leis da física, né? Então, a gente viu que as leis divinas abrangem muito mais. Tem por finalidade a educação do espírito, né? Porque a gente viu que se eu atuo, integro, quanto mais eu integro essas leis, mais eu compreendo como funciona o mundo, as coisas, né? A mim mesmo, eu também fico procurando, e moralmente eu vou me trabalhando, vou aprendendo, vou adquirindo mais habilidades, e a cada reencarnação, nesse ciclo de aprendizado nosso, eu venho de uma forma, vamos dizer assim, mais atualizada. Não é isso? Pronto. Então, aqui, Adenauer, no livro de vocês, nos fala: não obedecem à moral social, a qual modifica de tempos em tempos, né? A gente viu, por que ela modifica de tempos em tempos? Por que as leis morais e sociais da nossa sociedade modificam com o tempo? Como? Evolução de? Por quê? Porque as leis dos homens mudam, a moral do homem muda.
se a gente parar para pensar, há 300 anos atrás, né, do ponto de vista moral, existiam muitas coisas que a gente podia fazer e que legalmente eram aceitáveis, não é verdade? E hoje já não são mais, né? Então, houve um período da época do homem, onde ele, quando ia cobrar a dívida dele, ele matava, pegava tudo, até a esposa, às vezes filho, para ele, e era aceitável, legalmente aceitável. Ele estava cobrando uma dívida. Houve uma época que duelar pela honra era aceitável. Hoje, né, é assassinato se alguém fizer isso. Então, moralmente, as leis dos homens mudam porque a sociedade se transforma, o homem evolui, né, do aspecto tanto no aspecto de moral como também intelectual. Então, as leis não podem ser a mesma coisa. Há 1000 anos atrás, as leis, né, admitiam uma série de coisas que a gente não admite mais. Ok? Está tranquilo aí? Então, vamos seguindo. É só para lembrar, que se vocês já sabem tudo. Vamos relembrar aqui as divisões das leis divinas, né? Que seria a lei da adoração, lei do trabalho, da reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade, lei da justiça, amor e caridade. Okay? A gente coloca assim, didaticamente, né, separadas, mas a gente sabe que uma está relacionada com a outra. Porque uma vai, né, contribuir para o desenvolvimento de uma outra lei. Por quê? Porque nós vivemos em sociedade. Dá para pensar em sociedade sem igualdade, dá para pensar em sociedade sem progresso, sem trabalho. Tudo está relacionado, certo? Mas a gente vai se ater hoje à lei do trabalho e lei do progresso. Mais uma vez, reforçando que a gente faça a nossa discussão, primeiro, em respeito muito ao pensamento do outro, né? Que isso é um grande exercício de nós, enquanto espíritos. Ouvir o outro e entender o aspecto do outro. E ampliar um pouquinho, né, essa discussão para além apenas do plano material. Vamos lá. Leis humanas e divinas. Qual a diferença de uma e outra? Quem lembra aí? As leis humanas são mutáveis e as divinas, não. Que mais? São universais. Que mais? Quem lembra mais? Estão na nossa consciência, né? Não estão escritas em algum lugar, elas estão já na nossa consciência. Muito bem. Viram direitinho. Então, ó, leis humanas mutáveis no tempo e cultura. Porque também tem isso, né? As leis que regem aqui, por exemplo, o Brasil, não é a mesma no Oriente Médio. Além do tempo, tem a questão cultural também, né? Já as leis de Deus são imutáveis e intrínsecas ao espírito. Já tem, ó, a gente quando desde lá, enquanto princípio espiritual, a gente já tem isso dentro da gente, né? Eu costumo dizer que essas leis estão na nossa consciência. E por que eu não me aproprio delas logo, se ela já está lá na minha consciência? E aí a gente para pensar. Dentro de uma semente de uma árvore, já não tem a árvore? Já existe a árvore dentro da semente, vocês concordam? É preciso que, para que a árvore floresça, que ela seja regada, né? Que ela cresça, que tenha cuidados. A mesma coisa, assim, é preciso que a gente vá nas nossas experiências, aprendendo e integrando, né, isso que já existe na realidade dentro de nós, aflorando o que já existe dentro de nós. As leis humanas têm um caráter punitivo, né, porque a gente precisa chegar e dizer, ó, se você matar, você vai ser preso. Em algumas culturas, você vai ser executado. Não é assim? É punitiva. As leis divinas têm o quê? Um caráter educativo para o espírito. Quanto mais eu integro e entendo essas leis, melhor, né? Eu vou ter uma experiência mais tranquila, né? Porque é como se fosse quase, não digo um manual, porque não existe, mas é uma regrinha que, se você entender como funcionam essas leis, e quanto mais você integra e atua no mundo como elas, mais tranquila será a sua vida, maior vai ser seu aprendizado. Bom, enquanto a ação do homem
tem um caráter corretivo, né? Espera-se que eu cometi um ato contra a sociedade, né? Eu vou ser punido no sentido de que eu vou ser corrigido, né? Como se a punição fosse, né, corretiva. E as leis de Deus estão aí justamente como leis preventivas, aquilo que eu falo, quanto mais eu entendo, quanto mais eu integro essas leis, melhor, né, eu vou viver. Mais tranquila será a minha encarnação. Melhor será o meu aproveitamento. Certo? Está tudo tranquilo até aí? Se alguém quiser falar, é só levantar a mãozinha aí que a gente... Pronto. Agora eu faço uma pergunta bem reflexiva. Como é o trabalho para vocês? Você já parou para pensar? Como é o trabalho para mim? Trabalho que eu levanto todos os dias, o trabalho que eu levanto todos os dias de manhã, me olho no espelho, vou sair para realizar aquela tarefa. Como eu me sinto? Pode falar. Quando eu li a pergunta que cheguei aqui no grupo, já me veio de imediato a resposta. Eu disse, eu vou ser a primeira, provavelmente, a falar. E não deu outra, né? Desculpe, seu nome que chega atrasada. Meu nome é Tânia. Agora, só não traga a discussão ainda. Tá? Pode falar, mas só não traga o que vocês já discutiram aí. Ah, não, a gente ainda não discutiu, não. Viu? Trabalho, para mim, foi meu sempre sonho. Por quê? Eu venho de uma família pobre. Meus pais se separaram, eu tinha 6 anos. Não vou contar a história toda, não, só relatando rápido. Então, trabalhar, para mim, sempre foi um sonho, uma realização. Entre trabalho e casamento, o trabalho sempre esteve em primeiro lugar. Casamento, para mim, seria uma consequência. Nunca foi meu objetivo de vida, nem ser mãe, por aí vai. Mas trabalho foi minha realização. Eu consegui, graças a Deus, aos 18 anos, comecei a trabalhar. Só que, no meio da jornada para o final, vamos dizer, no meio não, já para o final da jornada, minha empresa, não vou citar nome nada, foi absorvida por outra, também não vou dizer qual, onde nós fomos praticamente jogados em uma situação extremamente desagradável. Então, o trabalho para mim, que era prazeroso, que era tudo que eu queria na vida, passou a ser um castigo. Então, acho que alguém se identifica aqui com essa situação, né? Deve se identificar. Então, é isso que eu queria dizer. Graças a Deus, hoje eu estou aposentada e sobrevivi a essa tragédia, vamos assim dizer, entre aspas, na minha vida, com relação ao trabalho. Era só isso. Obrigada. Obrigada, né? Mas o trabalho tem essas nuances, né? Ora a gente está muito feliz com ele, ora não, né? Pois não. Eu vejo, para mim, que o trabalho, quando eu comecei a trabalhar, ele tinha uma finalidade, e hoje eu entendo que ele tem outra. Eu comecei a trabalhar muito cedo porque eu queria ganhar dinheiro, e o trabalho sempre foi dinheiro. Então, eu trabalhava muito, trabalhava bem, porque eu pensava no que eu ia ganhar. Quando eu comecei a ter o autoconhecimento, eu comecei a entender que o trabalho tinha um viés missionário. Uhum. Né? Em tudo que eu ia fazer, precisava ter um propósito. Não o propósito, aquela coisa, né, que todo mundo fala de... Né, hoje se fala muito propósito. Mas muita gente não fala de propósito, mas não tem um propósito. Então, eu comecei a buscar identificar nisso. Onde às vezes, eu estava num lugar, queria sair dali, mas eu continuava ali, porque nada dava certo para eu sair dali. Então, eu tinha algo a aprender com aquilo, né? E aí eu fui trazendo essa visão nas minhas relações e no que eu estava fazendo, né? O que Deus esperava de mim naquele contexto. E aí isso se tornou muito mais relevante, né? E muito mais prazeroso também e mais leve, nesse sentido. Você quer falar também? Diga. Trabalho para mim seria a oportunidade de entregar habilidades, né? E causar impacto, né, na sociedade, ali no curto, no médio e no... Aprendizado e contribuição para a sociedade. Ok. Pega aqui, troca aqui. Acho que tá mais alto. Esse aqui é mais alto. Hoje nossa equipe está toda reduzida. Vocês tenham paciência, viu? Por favor. Bom dia. Bom dia. Trabalho para mim... Desde que eu comecei a trabalhar com meus 18 anos,
foi sempre extremamente prazeroso. É como se eu estivesse... Eu não tinha noção, mas era como se eu estivesse sempre me doando para ajudar o outro. E foi sempre assim. E eu sempre tinha um prazer enorme de trabalhar. Fiquei entristecida quando eu aposentei. É como se parte da minha vida tivesse sido cortada. É interessante essa discussão, da né, aposentadoria. da aposentadoria. E por que a gente só acha que trabalho é aquela atividade profissional que a gente faz? Essa é a grande questão. Por que é só essa atividade profissional? Será que trabalho é só a profissão? Será que é só isso? Né? E, às vezes, a gente não se insere em outras atividades que é um trabalho e que poderia, inclusive, ter uma conotação prazerosa. Né? Outra coisa, às vezes, a gente fica tentando, será que sempre eu consigo coincidir meu trabalho com o propósito do espírito? Né? Ou quantas vezes eu vi uma amiga minha falou o seguinte: eu trabalhava num lugar que eu não gostava, eu não me encontrava naquele trabalho, né? Eu detestava ele. Aí eu entendi que, ao invés de eu me penalizar e criticar, eu aprendi a gostar do trabalho. Olha como isso é interessante naquilo que você trouxe, né? Para aí. Por que eu estou aqui? De que forma eu estou cumprindo? De que forma eu estou me relacionando com o meu trabalho, com a minha atividade? Né? Porque tem muito isso, às vezes. Né? E, muitas vezes, a gente consegue mudar, né, a perspectiva quando a gente entende que todo o trabalho é importante. Todo. Do ponto de vista intelectual, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista material. Tudo é trabalho. O trabalho vai muito além. Né? A gente vai ver aqui um pouquinho. Vou andar aqui, porque eu queria só... tem uns memezinhos assim. Ó, como eu trabalho para você. Hoje é segunda-feira. Ó a cara da criatura. Será que é essa a minha relação? Pior, sextou. Aí estou eu na alegria, pronto. E esse tempo entre a segunda e a sexta-feira? Foi pesado? Foi um pesar? Foi uma realização do tipo, poxa, cheguei sexta-feira, a minha semana foi bacana, produzi, né? Integrei tantas coisas, porque vamos combinar que o trabalho é um imenso desafio para o espírito, né? Porque a gente tem de tudo ali. Você tem que se submeter a lideranças, você tem colegas para se relacionar. De vez em quando tem uma criaturinha ali querendo passar uma perninha ali, porque está de olho né, nas suas atividades. Tem vezes que você é promovido. Então, você tem várias relações com o trabalho, tanto do ponto de vista pessoal, quanto do ponto de vista de relação com o outro. Então, já tem aí um grande aprendizado. Né? Esse trabalho nos coloca em lugares diferentes, de formas diferentes. Concordo? E aí é o desafio da gente aprender a lidar com todas essas diferenças. Né? Então, é só para a gente dar um pouquinho de... Vamos entender um pouquinho essa relação que nós temos com o trabalho a partir da etimologia da palavra trabalho. Alguém já ouviu isso aqui? Alguém já viu essa imagem? O que é isso? Quem já viu? Oi? Aí tem sofrimento, escravidão, né? Tortura, não é isso? Pronto. Isso aí é um instrumento de tortura chamado tripalho. Então, olha na etimologia da palavra o que era o trabalho. A palavra trabalho tem sua origem no vocábulo latino, tripalho, denominação de um instrumento de tortura formado por 3 paus, né? Tripalho. Deste modo, originalmente, trabalhar significava ser torturado no tripalho. Às vezes, a gente não imagina de onde vem essa relação com o trabalho. Olha aí, ó. Eu vou ser torturado. Aí fica a carinha daquele mocinho na segunda-feira. Ai, meu Deus, já vou lá para a minha tortura. Não estou dizendo que é uma regra geral, não, viu? Depois a gente vai falar sobre isso. Quem eram os torturados na época? Os escravos, os pobres que não podiam pagar impostos. Assim, quem trabalhava naquele tempo eram as pessoas destituídas de posses. Olha que interessante. Quer dizer, quem era abastado, que tinha dinheiro, que
pagava imposto ou não na época, não sei, né? Mas esses não precisavam trabalhar, não precisavam ser torturados. Então, só para a gente entender aí, né, essa origem, às vezes, que a gente traz aqui, ó, né, no nosso HDzinho aí, ó, ao longo das várias vidas que a gente teve, a gente passou por esse período, todos nós passamos, e tem isso aí, pô, trabalho é para escravo, trabalho é tortura, trabalho é difícil, eu tenho que trabalhar, certo? Então, o que é trabalho hoje? Na perspectiva de hoje, o que significa trabalhar? Então, trabalho remunerado que você recebe por hora. Para mim, trabalho, para muitos, aliás, a maioria, significa sobrevivência. Para alguns privilegiados, é trabalho, mas não é necessariamente a sobrevivência. Então, claro que ele não é tão pesado quanto aquele que trabalha realmente para comer, não tem outro jeito, para sobreviver. Para mim, a diferença entre trabalhar para sobreviver e trabalhar porque tem de fazer alguma coisa na vida. Geralmente, a carreira é aquela que abraçou, que escolheu, que teve a oportunidade de se formar, estudar, se formar e seguir a sua carreira. Deve ser, não, com certeza, é muito mais prazeroso. Olha que eu já vi gente que teve tudo isso e que não se realizou no trabalho. Para a gente pensar. Já vi gente que teve todas as oportunidades do mundo e não se realizou ainda no trabalho. Concordam? Vocês conhecem alguém assim? Eu conheço vários. Né? Concordo, trabalho é sobrevivência também. Né? Mas será que quem tem posses e tudo, o trabalho não é importante? É, né? Pois é. Mas, assim, vamos pensar um pouquinho que nem sempre é uma questão de oportunidade. Claro que as oportunidades ajudam muito. Se eu tenho condições, tenho um propósito definido, algo que eu gostaria de realizar, é muito mais fácil para aquele que tem, né, menos posses, sem dúvida. Rapidinho. Trabalho, para mim, é uma realização, como eu já falei antes. Realização. Uma realização. Por quê? Eu sempre busquei ser realizada. Então, trabalho, para mim, eu consegui, graças a Deus, tive o privilégio de me realizar. Até que aconteceu a situação que eu já falei, né? Mas eu me realizei. Eu fui trabalhar na área que eu gostava, eu trabalhava com pessoas que eu gostava. Então, eu me sentia feliz ao chegar segunda-feira e ter que encontrar meus colegas de trabalho e fazer o que eu mais gostava na vida. Hoje, aposentada, eu faço um trabalho voluntário. Que é trabalho. Em 2 centros espíritas, não aqui. Uhum. Ainda não aqui, mas em 2 centros espíritas. E estou, assim, amando. Que ótimo. Aqui, Quando eu comecei a trabalhar, eu não tinha ideia daquilo que era o trabalho. E a pessoa estuda e é fruto de uma cultura, né? E à medida que o tempo passa, nós vemos que o trabalho, cada dia, está ficando precarizado. E, com isso, as nossas expectativas também ficam precarizadas. Então, para mim, essa ideia de tortura ainda está muito mais presente. Eu acho que hoje essa ideia de tortura, a etimologia da palavra, está muito mais presente. E não é porque eu tenha tido a oportunidade de ir para a universidade que eu tenha um trabalho mais digno e melhor do que aquelas pessoas que não tiveram essa possibilidade, né? Mas seguramente, em todos os casos, dos médicos, que em teoria seriam os que melhor percebem um salário, que cada dia também está precarizando isso daí, até aqueles que fazem os trabalhos mais duros, mais pesados, entendeu? Não diria que o trabalho seria uma fonte de realização, uma fonte de sobrevivência, isso sim, talvez, entendeu? Com certeza. Aí é a relação do trabalho individual de cada um, né, na sua situação. Então, de fato, o trabalho hoje tem tomado outras dimensões também, gente. Vamos parar para pensar que o trabalho de 100 anos é completamente do trabalho de hoje.
né? E a gente vai, eu vou deixar um pouquinho para frente, que a gente vai ter um slide aí que a gente vai falar sobre isso, tá bom? Então, vamos pegar aqui algumas denominações de trabalho aí. Vamos começar culturalmente. Nos primeiros tempos do cristianismo, o trabalho era visto como tarefa penosa e humilhante como punição para o pecado. A gente até viu aí, né? Tortura e tudo mais. Tinha, mas agora Ok? não tem mais, não. Depois, popularmente, né, por muito tempo, o significado do trabalho foi associado a fardo e sacrifício, que a gente vem trazendo de lá, né? A gente vem trazendo lá. Na física, é uma grandeza escalar que determina que a quantidade de energia utilizada na realização de uma atividade. Então, você tem aí trabalho igual a força versus deslocamento. Para que esse deslocamento ocorra, eu preciso de uma força atuando sobre ele. Então, eu posso dizer que trabalho é movimento. Concordam comigo? É movimento, né? Trabalho é movimento. E lá no dicionário, atividade profissional regular, remunerada ou assalariada. Ou então um conjunto de atividades produtivas ou criativas que o homem exerce para atingir determinado fim. Qual delas vocês acham que se aproxima mais da gente hoje? Hã? Porque o trabalho é muito mais do que a gente ser remunerado. O trabalho pode ser visto muito mais do que simplesmente sobrevivência. O trabalho pode ser sacrifício ou não, a dependendo como essa pessoa se coloca no seu trabalho, ou também por uma outra questão que a gente vai discutir ali na frente. Por que algumas pessoas têm trabalhos tão difíceis, tão sacrificados, e outras têm trabalhos, né, que parece que só basta pensar? Né? Tudo é trabalho. Certo? Então, posso seguir? Então, vamos lá. Agora, vamos ver aqui uma linha do tempo rapidinho para a gente entender essa relação da humanidade com o trabalho. Bom, quando o homem era nômade, certo? Ele foi sedentário, né? Sedentário no sentido de que, quando ele começou a parar de ser nômade, deixou de ser nômade, se assentou num lugar para formar suas primeiras sociedades, sedentarismo nesse sentido. Tá? Depois vieram as organizações sociais, depois passamos por 2 revoluções industriais, e hoje nós vivemos uma revolução tecnológica. Você há de convir comigo que a relação de trabalho foi muito diferente ao longo dessa jornada, né? Então, num primeiro momento, o homem estava em constante mudança, né? E ele tinha um objetivo que era atender às suas necessidades. Ele chegava, ficava um tempo num lugar, esgotava os recursos, porque ele não plantava, ele não criava, né? Ele vivia em cavernas, muitas vezes, não tinham aquelas construções de cidade, nada, né? De assentamentos, nada. Era nômade. Então, ele tinha que buscar a sua necessidade de caçar e colher aquilo que tinha disponível na natureza. Né? E ele tinha métodos ainda muito rudimentares para fazer isso, né? Instrumentos muito rudimentares. Bom, aí ele resolve, não vamos mais ser nômades, a partir de agora nós vamos estar aqui, né, um conhecimento maior, um desenvolvimento melhor, de entender que ele poderia plantar e colher sem precisar sair na natureza, né, procurando, que tinha como ele criar aqueles animais. Aí ele começa a fazer seus primeiros plantios, né, fazer suas criações, e começam a surgir os primeiros indícios de cidades. Né? Eles começam já a construir suas cabanas, né, as suas moradias, né, e surgem aí as primeiras divisões de trabalho. Né? Quem vai plantar, quem vai criar, quem vai alimentar os animais, né? Quem vai organizar aquela sociedade, quem é que vai orientar as pessoas, porque sempre tem que ter uma liderança, né? Os líderes da época começam a surgir aí. Aí depois se iniciam organizações sociais um pouco mais complexas e surgem as atividades administrativas e leis. Leis, né, que nós precisamos até hoje de leis humanas, porque a gente precisa dizer que você não deve matar, que você não deve roubar, que você não deve fazer uma série de coisas que, no nosso nível evolutivo de sociedade como a gente está ainda nesse período. Então, imagine se nós não tivéssemos as nossas leis humanas, como seria a nossa sociedade? Será que a gente tem condições de existir no atual momento evolutivo nosso sem ter leis dizendo o que você pode ou não pode fazer?
Então, naquela época, se organizou em sociedade, já começam os conflitos, então você precisa dar direcionamento, ok? Cresce o número de serviços, claro, uma sociedade cresce, outras necessidades, né? Onde antes era só plantar, colher, comer, criar, né? E para se alimentar, começam outras atividades serem necessárias, educação, uma série de outras, saúde. Então, a coisa começa já a se modificar. Quando chega as primeiras as revoluções, nós temos a automação dos processos. O que era antes manufaturas, né? Tudo, você começa aí um processo de industrialização, automatizar os processos, certo? A relação do homem muda, né? Foi nesse período, inclusive, que nós tivemos um êxodo rural muito grande, né? Quem estudou história vê isso. Houve esse êxodo para as cidades, consequentemente, isso atingiu diretamente a sociedade, a organização das cidades que não estavam preparadas para isso. Aí nós tivemos o surgimento de cortiços, muitas doenças. A relação do trabalho é quase que de escravo das pessoas que trabalhavam em indústrias naquela época, né? Horas e horas e horas, né? Por isso depois surgiram leis para que isso fosse, né, contido. E finalmente chegamos numa relação tecnológica, a revolução tecnológica, onde o conhecimento, vamos combinar que o nosso conhecimento está na palma da mão hoje. Um celular hoje faz muito mais do que aqueles computadores gigantes, imensos que existiam. Você quer saber? Não tem mais informação que é possível ser escondida. Eu digo assim, se você quer fazer algo errado, cuidado. Sempre vai passar uma alma, um espírito que vai bater e jogar nas redes sociais. Hoje não está. A nossa vida está aberta, gente. Né? Mesmo que, às vezes, nas redes sociais a gente expresse não exatamente como é a vida da gente, mas está todo mundo aí conectado. Não é? Então, a tecnologia trouxe um avanço imenso e uma forma diferente de trabalho. Vocês concordam? Nós tivemos um exemplo muito recente de reclusão, onde imagine se não fosse a tecnologia. Nós continuamos, muitas vezes, trabalhando virtual, não foi? Online. Né? O Zoom, então, todo mundo aprendeu a usar Zoom, Meet, né? E tantas outras possibilidades de conexão. Né? A ULI, eu lembro que, quando a gente, por a questão da pandemia, parou tudo, né? A gente deu uma última aula aqui, eu não me lembro se foi terça-feira, acho que foi uma terça, né? Presencial. Que daí fechou tudo no outro dia. E aí faz o quê? A ULI rodando aí com um monte de aluno. Eu sei o seguinte, que na segunda-feira a ULI já estava toda online. Aí teve um quezinho da espiritualidade que ajudou, viu? Porque teve faculdade mesmo formal que ficou se batendo e não conseguia. A gente já estava todo mundo online, com Zoom, com não sei o quê, os alunos todos já sabendo como ia ser o processo. Isso não teria sido possível se a gente não tivesse a tecnologia. Tânia, mas a tecnologia também é ruim, é fácil. Claro que faz. Como tudo que o homem pega numa primeira vez, primeiro, ele não sabe muito bem como manejar, utiliza de forma inapropriada. Vamos ter um exemplo muito grande aí, que foi a energia atômica. No primeiro momento, o homem fez o quê? Uma bomba. Né? E hoje ele utiliza na medicina, né? Para fazer exames. Exatamente. Então, imagine o avanço que ele teve, porque a gente já viu que o homem não evolui moralmente, intelectualmente, na mesma proporção. Né? Então, às vezes, a gente não usa muito bem. A Lê, tem um rapaz ali que... Pronto. Então, lá. Então, é interessante usar como a relação do trabalho, desculpa, muda com o passar dos anos. Você, né, Ricardo? Com a evolução do homem. Bom dia. Bom dia. Tânia. Bom dia, Tânia. Quando você traz a etimologia de trabalho e aí faz esse histórico, evidentemente que a partir dessa etimologia, esse histórico faz todo sentido. Mas o trabalho, ele, pelo que eu percebo, ele tem outras dimensões etimológicas, né? A dimensão da poiesis e a dimensão do ergon. Então, quando você pensa, por exemplo, na sociedade greco-romana, existem os escravos, né? Fazem o tripálio, mas existem também os homens livres, né? Os homens do pensamento, os filósofos. Esses fazem um trabalho diferente, certo? Um trabalho nessa dimensão da poiesis. Então, essa categoria, na verdade, de trabalho,
Eu acho que quando a gente vai discutir essas dimensões, elas têm que estar, de certa forma, vamos dizer assim, interrelacionadas. Porque quando você vai fazendo do nomadismo para a revolução tecnológica, o tripalho vai ficando cada vez mais afastado, e a necessidade hoje é de um homem que trabalhe com criatividade, ou seja, é que aquela dimensão da poiesis ela se destaque. Uma outra coisa também interessante é quando a gente pensa na dimensão de ergon. A gente vê muito falando de ergonomia, que é o momento onde o trabalho se adapta ao homem e não o homem ao trabalho. Então, o trabalho, para mim, é uma categoria complexa e o grande desafio é exatamente você poder exercer essa dimensão de trabalho enquanto tripalho, mas também, né, com as dimensões de poiesis, a dimensão de ergon, certo? Seu nome? É Ricardo. Ricardo, obrigada, viu? Você lembra que lá no comecinho eu coloquei, né, que eu trabalho material, trabalho criativo, trabalho espiritual, tudo isso é trabalho. Eu concordo com você. E fazem parte de nós, né? Então, o ideal é que a gente conseguisse associar todas essas coisas. Quando a gente coloca o tripalho, porque, como trouxe o colega, para muitos ainda, essa é a relação. É incrível. Passou-se quantos mil anos e a gente ainda traz essa relação. Certo? Mas valeu, bacana, muito legal, gostei. Então, o conhecimento, a inteligência hoje, né, de como fazer as coisas é muito importante. É necessária, a gestão está em alta, são atividades, né, que acabam, vamos dizer assim, emergindo cada vez mais dentro dessa necessidade hoje, que é a nossa revolução tecnológica. Quantos de nós não está tendo que se adaptar, né, a tecnologias que a gente não cresceu? Eu não nasci na tecnologia. Eu sou do tempo do orelhão, gente. Eu tinha que botar uma fichinha, ficar lá, botando uma fichinha. Hoje eu estou com o celular, aprendendo a lidar com o celular, porque eu não uso nem 1/10 do que o celular me oferece. E olha que eu já estou evoluída, viu? Estou com banco, estou com comunicação, várias coisas, agenda, um monte de coisinha, mas tem muitas coisas que eu ainda não consegui aprender a lidar. Porque eu não nasci dentro dessa realidade. E, assim como eu, muitas pessoas, né? Então, mas se a gente parar para analisar, é uma baita de uma atualização para o espírito. Imagine eu sair ignorante de tecnologia, chegar num plano espiritual que tem uma tecnologia ainda mais avançada e voltar no próximo reencarnação ainda tendo que aprender muita coisa, né? Então, é bom a gente se atualizar mesmo, tá? Planejamento, informação, é tudo. A gente vive num mundo hoje que tem um valor imenso a informação. Imenso, certo? Então, vamos seguindo. E aí, gente, no plano espiritual, a gente trabalha ou não? Será que o trabalho seria similar ou não? Ou você acha que não trabalha? Lá tem tudo que tem aqui. Que mais? Vocês estão dificultando a percepção é outra, né? A percepção e consciência é outra, né? Oi. Eu vou dar um exemplo, não vou dar uma definição do que é trabalho, não. Mas, no meu trabalho, a gente teve um problema, é uma escola, a gente teve um problema entre pessoas que trabalham no setor. Escreveu no WhatsApp, uma pessoa escreveu no WhatsApp, você se parece com fulana. Fulana é uma pessoa que não gostava muito de trabalhar e já se aposentou. O outro, que era o que se parecia, supostamente, não gostou. Disse, você tem uma falha de caráter, acho um absurdo você falar isso para mim no WhatsApp, porque ele não se identificava com a pessoa. Tivemos uma reunião enorme por conta disso, com as chefias e tudo. E, quando chegou num determinado momento, nem ele queria perdoar ela, ele pediu para sair do setor, e nem ela queria perdoar ele, pediu também para sair do setor, para ser removida, para ir para o Estado, que ela é do Estado. Eu estava na situação, eu me levantei e disse, olha, então eu vou sair do setor. Aí os dois se assustaram. Aí eu disse, não, porque eu estou fazendo aqui o que vocês estão fazendo, só para espelhar o que vocês estão fazendo. Então, assim, eu acho super interessante o trabalho, porque o que tinha que ser trabalhado ali era o perdão. Então, a gente já foi tão longe
no trabalho, né? As pessoas com a formação de 3º grau e tudo, mas não conseguiam perdoar. E, até hoje, eles ainda não se perdoaram. Aí cada um no seu processo. Não tem jeito. Tem gente que vai passar a vida, a encarnação e ainda vai aprender. Porque perdoar é um processo. Perdoar não é dizer assim, eu te perdoo. Perdoo mesmo? É um processo, né? Assim como o amor é um processo, tudo é um processo, né? A empatia também é um processo. Você concorda? Oi? A empatia também é um processo evolutivo. Sim, você está sim. sempre Se colocando, né, no lugar do outro. tem que estar né? sempre fazendo esse exercício que não é fácil. Não. Não é fácil. Não é fácil, até porque às vezes a gente tem vontade de matar alguém. Então a gente vê com o quanto a gente está longe ainda, né? Com certeza. Então vamos lá. Aí eu pensei, eu era daquela pessoa assim que estava com essa carinha feliz aí, ó. Cadê minha carinha feliz? Tô crente no descanso eterno, né? Vou morrer, vou lá para o plano espiritual, vou tocar harpinha, descanso em paz, vou deixar todos os problemas aqui, não vou levar nada comigo, né? Aí aquela imagem do lago com cisne, né? Asinha, auréola, harpa, lê do engano. Primeiro, porque você não vira anjo com auréola e asinha, porque desencarnou, né? Segundo, para o espírito, o trabalho é muito importante, a atividade, o movimento é muito importante, porque ele entende que faz parte do aprendizado dele. Ah, eu vou mudar, vou virar anjinho. Não, porque quando a gente desencarna exatamente sendo o que a gente é. E a gente não se modifica imensamente porque chegou lá. Muitas vezes a gente leva, inclusive, aprendizados que a gente teve nas nossas experiências profissionais para o plano espiritual e continua os nossos projetos, assim como tem projetos lá que eu vou dar andamento, porque enquanto eu estou desencarnado, eu trabalho, eu faço projetos, eu estudo, eu realizo coisas. Quando eu encarno novamente, muitas vezes eu trago também esse aprendizado. Então, essas idas e vindas são de aprendizado o tempo inteiro, de estudo, de trabalho. Então, a carinha para uns é assim, né? Poxa, sabendo que o eterno é o trabalho. Então, você não vai descansar, espírito. Você vai continuar produzindo, trabalhando. Qual? Hã? Não. Um está com a cara decepcionada. Um está feliz porque ele achava que era eterno. Então, ele disse, pronto, vou descansar. E quando ele chega lá, se decepciona. Ah, sim, atual, né? Vamos ver como é que ele está lá, né? Pronto. Só para descontrair, agora a gente vai fazer essa atividade em grupo, tá? A ideia é dar para vocês, deixa eu ver, 15 minutos, até 10h30, né? Mas a gente... 10h15, 12h15, né? Estou toda confusa com os horários de manhã. Ó, vocês vão agora, cada um de vocês recebeu aí uma folhinha com questões assim. O grupo 1, né, tem essas duas perguntinhas. O que você entende por trabalho? O que você entende? Tirando as definições. A 2, será que podemos entender trabalho apenas do ponto de vista material? Né, achar que a gente está lá no tripalho ainda, ou tem outras formas de ver, né, de ver o trabalho. 2, sabemos que o trabalho é uma lei natural. Na sua opinião, por que o trabalho é imposto por um? Por que eu tenho que trabalhar? Por que o trabalho é uma lei? Será que em mundos mais evoluídos e aperfeiçoados, o homem é submetido às mesmas necessidades de trabalho? Vocês estão fazendo uma bagunça aí que eu vou te dizer, hein? Ah, tá. Gente, não vale sim, não, viu? Sabe aquela velha da escola? Explique, justifique. É a parte mais importante da questão, tá bom? Porque na escola era assim, o professor matava a gente, né? Você respondia, não, por quê? Aí você, poxa, não sabia explicar. Vamos lá. Oi? Isso. Total. Grupo 3. Reflita e discuta do ponto de vista espiritual e evolutivo o porquê das desigualdades sociais. Do ponto de vista evolutivo, viu, gente? Espiritual e evolutivo. Grupo 4. Analise e discuta sobre o progresso social a partir dos progressos intelectual e moral. Como isso impacta, né, no nosso desenvolvimento social. Grupo 5. Qual a sua relação com o trabalho? E aí isso vem muito do que a gente discutiu no início. Vocação,
versus financeiro. Necessidade do espírito versus matéria. Tá? Está na folhinha. Vou deixar aqui, mas está na folhinha. Aí vocês vão discutir, vocês têm 15 minutinhos para discutir, e depois vocês vão falar o que discutiram no grupo, e eu vou passando os slides e a gente vai juntos. Alguém né? precisa de caneta? Eu já distribuí caneta para todo mundo. Eu só quero Tem? uma água. Pronto. Espera aí que eu vou passar o microfone para vocês. E pronto. Quem é que vai falar? Pronto. Eu não sei porque eu sabia que ia ser ele. Vamos aqui. Toma. O grego, né? Pode falar, então. Grupo 1. Fale. Vamos lá. A primeira pergunta foi: o que você entende por trabalho? Gente, vamos agora silenciar. Ai. A gente respondeu: contribuir para o crescimento pessoal e da sociedade utilizando suas habilidades. Tais habilidades devem ser aprimoradas constantemente, através de estudo e de autoconhecimento, visando a progressão social e moral, com isso reduzindo os males da sociedade e favorecendo mais equilíbrio. Nossa. Valeu. E assim, já respondeu as duas aí? Não, a primeira. A primeira. Então, vamos lá. Segunda. Quase, como é que a gente tá falando? Não, pode falar. Já foi quase um artigo, né? Agora ele vai. Aí, na segunda, será que podemos entender trabalho apenas do ponto de vista moral? Explique. Então, a gente não pode colocar só um não. Né? Material. Eu só quero... Perdão, eu só quero falar moral, do ponto de vista material. Então, como a resposta não pode ser apenas não, a gente também escreveu um artigo sobre isso. Um artigo? Diga. O trabalho deve ser também uma ferramenta para a evolução moral e espiritual, havendo também a possibilidade de um reajuste. Porém, na sociedade atual, existe uma preponderância pelo aspecto material em relação ao espiritual. Com a evolução moral da sociedade, a tendência será o trabalho ter um foco no aspecto espiritual em detrimento do material. Mas podemos entender também que o trabalho se relaciona tanto nesse aspecto material como no espiritual. Uma coisa depende da outra. Na verdade, se complementam, né? Alguém mais gostaria de colocar alguma coisa sobre... Depois desses 2 artigos, nada? Bacana, né? É gostoso a gente ver essa... Pode passar aqui. Só complementando para assim, a importância do trabalho. Ô, gente, vamos ouvir um pouquinho, tá? A importância do trabalho voluntário, principalmente quem está na evolução espiritual e já conhece o espiritismo. Certo. Me ensinou muito. A partir do espiritismo, eu comecei a participar, fazer trabalho voluntário, que é muito gratificante também. Quem não teve oportunidade, que se tiver, por favor, não deixe passar em branco. A casa agradece. Porque isso é trabalho também. Trabalho voluntário é trabalho. Agora, a gente costuma dizer uma coisa aqui na casa, que é o seguinte: realmente você é voluntário até o momento em que você aceita. No momento que você aceitou o trabalho, passa a ser uma responsabilidade, porque você vai ter pessoas que vão contar com sua presença, com sua contribuição. Tá certo? Bom, andando aqui um pouquinho... Ô, Rodrigo, você botou o slide certo? O certo? Eu acho que não. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. O trabalho, olha o que diz aqui Adenauer Novaes. O trabalho é inerente ao ser humano, mesmo para aquele que materialmente não precise dele, para seu sustento, pois tem a obrigação de ser útil à sociedade. A gente vem aquilo, né? Tudo bem, eu trabalho como sobrevivência, porque eu preciso, né, sobreviver, mas e aí? Eu tenho dinheiro, nasci numa família abastada, por causa disso eu não vou trabalhar? Não, se o trabalho é uma lei, né, para a evolução do espírito, então é necessário que ele se faça útil, inclusive para contribuir com o desenvolvimento da própria sociedade. Só através do trabalho que se define como toda atividade útil, olha o detalhe, toda atividade útil, o ser humano realiza seu crescimento espiritual. Ok? Vamos ver o que diz lá o livro dos Espíritos sobre a lei do trabalho. Na questão 674,
Tem lá, a necessidade do trabalho é uma lei da natureza. A pergunta, é uma lei da natureza? E aí, é ou não é? É, né? Por quê? O trabalho é uma lei da natureza e, por isso mesmo, é uma necessidade para o espírito. Né? A sociedade obriga o homem a trabalhar mais porque aumenta as suas necessidades e seus prazeres. Como é que eu posso interpretar isso? A sociedade obriga o homem a trabalhar mais. Será que a gente está trabalhando, né, para atender às nossas necessidades normais, que são necessárias para o espírito? Porque, afinal, eu estou encarnado. Eu preciso comer, eu preciso me vestir, eu preciso ter um lugar para morar. Isso são necessidades do espírito. Mas o quanto além este trabalho está cobrando de mim o que a sociedade entende por sucesso, pelo ter, status, tudo isso. Então, cada vez mais se vende uma necessidade para nós, que cada vez mais a gente trabalha em função de adquirir essas necessidades que são muito além. Quer dizer, qual é o limite do trabalho nessa questão? O quanto eu estou atendendo o externo e não a mim? Porque trabalhar são várias atividades que você... Em que momento eu trabalho? Engraçado que hoje eu estava no ciclo 4, a gente falando sobre isso. O quanto, na realidade, esse trabalho que eu realizo hoje atende às reais necessidades do meu personagem, eu como espírito. Deixa eu só concluir que eu já passo para você. Então, da gente refletir um pouco. O trabalho é necessário, sim, mas para quê? Até onde eu vou com esse trabalho? Até onde esse trabalho está, na verdade, atendendo às minhas reais necessidades? Vem cá, e enquanto eu tiro do meu tempo para olhar para mim e fazer um trabalho de dizer assim, ó, Tânia, ó, espírito, vamos tentar trabalhar essa inabilidade, vamos tentar trabalhar essa tendência que você tem para provocar alguma mudança, porque o trabalho também é isso. É esse movimento interno que vai promover o quê? Mudanças em você. E a gente fala, pense bem, quem é a sociedade? Quem é a sociedade, gente? Somos nós, né? Cada um aqui é um indivíduo que vive em sociedade e atua em sociedade. Se cada indivíduo trabalha a sua melhoria, né, faz esse trabalho de modificar um pouco, né, as suas questões, a gente não melhora a sociedade? Melhora, porque é um trabalho, né, de formiguinha de cada um de nós. Pode falar. Eu acho que é porque as necessidades são ilimitadas. As necessidades ou os desejos? Eu aprendi, as necessidades são ilimitadas. O que é bom para mim pode não ser para ele. Para ele tem que ser muito mais. Então, cada vez mais e mais. Dependendo do espírito, dependendo da pessoa. Mas, assim, o grande questionamento que a gente tem que fazer, enquanto essas necessidades estão atendendo a pessoa ou atendendo a expectativa externa, entende? Porque os sonhos, assim, os desejos são ilimitados, de fato, né? Mas será que o que você está realizando é para atender os seus desejos ou as expectativas? E aí você acaba se sobrecarregando em busca de ter uma casa melhor, um carro melhor, né? Poder realizar, dizer eu tenho. E quando você faz... E qual é o seu trabalho, né, da questão do ser? Eu estou, na realidade, adquirindo o quê com todas essas atividades que eu desenvolvo? Né? É nesse sentido. Mas eu entendi o que você quis dizer. Só devemos entender trabalho, as ocupações materiais, a pergunta que a gente fez aí, né? Não, o espírito também trabalha como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Então, aí vem as criativas, né? Aí vai, né, pessoas que estão pensando, como ele falou, assim, nós tivemos ao longo da nossa história filósofos e pensadores que mudaram e contribuíram para mudar o rumo do pensamento humano. Isso não é trabalho? Trabalho. Né? Muito. Por que o trabalho é imposto ao homem? É uma consequência da sua natureza corpórea.
e uma expiação é, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar a inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual, eis porque ele deve a sua alimentação, a sua segurança, o seu bem-estar, ao seu trabalho e à sua atividade. Ao que é de físico franzino, Deus concebeu a inteligência para o compensar, mas há sempre trabalho. Tem pessoas que vão ter vitalidade para realizar determinadas tarefas, outras não, mas todos são dotados da capacidade de contribuir, trabalhando, e evoluir trabalhando, cada um da sua forma. Tânia, como é que eu coloco o trabalho como expiação aí? No sentido que existem trabalhos realmente que são desafiadores para o espírito, que está ali vivendo aquele momento, para uma questão de aprendizado, às vezes está dentro até do próprio projeto do espírito. Então, para nós, quando nós olhamos assim, nossa, né? Como é que a pessoa aguenta? Às vezes é uma necessidade dela. Tânia, então, por isso eu vou concordar com a desigualdade. Não é isso. Mas é entender que nós evoluímos em etapas diferentes, né? Temos necessidades diferentes, porque somos pessoas diferentes, com experiências diferentes, tá? Mas isso é uma questão ali mais para frente. Vamos para o grupo 3. 3, que, na realidade, o grupo 2. Tá, a aula está aqui, trocadinha. Quem é que é o grupo 2? Então, pode ir, Bárbara. Não considere aqui. Considere o que está no papel, tá? Tem um que não está... Então, a pergunta que nos foi feita foi: sabemos que o trabalho é uma lei natural. Na sua opinião, por que o trabalho é imposto ao homem? Então, aqui, conversando com meus colegas, nossa resposta ficou: porque o homem precisa buscar sua sobrevivência, enriquecer espiritualmente, não apenas espiritualmente, né? É uma forma de enriquecer em vários aspectos. O trabalho também é um meio do homem ter liberdade, né? Porque com o trabalho ele consegue atingir patamares, liberdades em todos os sentidos, geográfica, financeira, de todo modo, independência, e também é um meio dele desenvolver habilidades, porque a gente convivendo com outras pessoas, a gente se enriquece, né? A gente adquire habilidades assim profissionais, e a gente também aprende outras coisas, como olhar a vida de outras formas, ver que não é todo mundo que tem a nossa realidade, que as pessoas passaram por algumas dificuldades que a gente não passou, aprende a ter uma empatia, porque a gente percebe que a vida não é igual para todos, né? Quando a gente vê que as pessoas passaram por alguns problemas, a gente começa a ver que não... Quer dizer, então, que a própria desigualdade contribui com a evolução. Exatamente. Certo. E a segunda pergunta: será que em mundos mais evoluídos e aperfeiçoados o homem é submetido às mesmas necessidades de trabalho? Explique. A gente entendeu que as condições são diferentes. Por exemplo, foi o exemplo que eu dei aqui. Quando uma equipe espiritual acompanha um desencarnado visitando um ente querido que ainda permanece encarnado, aquilo é um tipo de trabalho, ele está ali auxiliando, né? Quando uma equipe espiritual está presente num centro espírita, dando suporte a alguma pessoa que está ali passando por algum tipo de dificuldade, também é um tipo de trabalho, né? Sim. Então, as condições são diferentes. Nosso trabalho aqui é mais material, mas existem trabalhos em outras camadas, né? Sim. Mas as necessidades são as mesmas, porque as necessidades de evolução e de enriquecimento, eles não é porque eles estão desencarnados que eles são perfeitos. Então, lá também eles estão buscando algum tipo de evolução. Pode não ser mais a mesma que a nossa, mas também eles estão buscando se aperfeiçoar, né? Então, as condições são diferentes, mas as necessidades de evolução são as mesmas. Pronto. Bom, vamos ver, então, lá, né, o que disse aí o Livro dos Espíritos. Kardec pergunta lá na 678, nos mundos mais aperfeiçoados, né, o homem é submetido às mesmas necessidades de trabalho? Nos mundos mais aperfeiçoados.
Ó, a natureza do trabalho é relativa à natureza das necessidades. Quanto menos necessidades materiais, menos material é o trabalho. Mas não julgueis por isso que o homem permanece inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício ao invés de ser um benefício para o espírito, né? Então, não é igual, como vocês falaram, são diferentes. Porque são necessidades diferentes. Por exemplo, você já tem um mundo... Hoje a gente diz que nós estamos no mundo de provas e expiações. As necessidades de trabalho são outras, né? A sociedade ainda é outra. O momento evolutivo nosso é esse. Em mundos mais evoluídos, né, onde não é tão material, já é diferente. Assim como também as leis mudam um pouquinho, de uma forma geral. Certo? Alguma dúvida quanto a isso? Alguma dúvida? Não. Posso seguir? Então, o próximo grupo pode ler, por favor, porque esses slides não estão... A pergunta é, quer dizer, a frase é, né, a reflexão. Reflita e discuta, do ponto de vista espiritual e evolutivo, o porquê das desigualdades sociais. Nós entendemos que as desigualdades sociais vêm com o objetivo de evolução. Ela pode vir como um aprendizado, pode vir como uma prova, pode vir como um trabalho missionário também, me veio isso aqui na mente. Então, as pessoas nascem com essas desigualdades, com esse objetivo de evoluir. Quando ela vai com o aprendizado, é porque é algo daquele ambiente que ela precisa absorver para essa evolução. Como prova, também, algo que ela precisa passar, superar aquilo para evoluir. E, dentro do trabalho missionário, ela vem com o objetivo de auxiliar aquele grupo, né? A gente entende que essa desigualdade, o aprendizado disso não é só numa classe social desprovida, por exemplo, financeiramente, mas também numa classe social mais alta, porque as provas acontecem em ambos momentos, né? Existem pessoas que vêm com muito dinheiro e utilizam esse dinheiro de forma errada, de forma egoísta, não pensa no coletivo, e exatamente a necessidade dela era aprender a esse compartilhar, a esse fazer em prol do outro, a fazer o dinheiro dela ser produtivo, assim como aquelas pessoas que, né, estão numa condição mais humilde, necessitam exercitar ali menos orgulho, mais humildade, mais necessidade de aprendizado, né, de esforço próprio. E aí vieram vários exemplos nesse sentido aqui. Tá? A gente trouxe também a questão da desigualdade, não só financeira, mas de posição social. Dentro do trabalho ou fora do trabalho, as pessoas estarem em classes de posições diferentes, e o quanto que isso traz de aprendizado para quem está numa posição menos favorecida, em função do crescer e do olhar o outro, não com inveja ou com desdém, ou com, né, mas como um estímulo, assim como aquele que está num grau de liderança, por exemplo, ser um líder que não seja autoritário, orgulhoso, que trabalhe em prol daquele grupo que ele lidera. Então, vem com vários aspectos, mas sempre com esse cunho do evolutivo. Obrigada. Vamos, então, ver aqui. Então, vamos analisar um pouquinho, só assim, para pensar nessa sociedade que nós vivemos atualmente. Nós temos uma distribuição de renda que é desigual, né? Existem aqui dentro mesmo, aqui no planeta Terra mesmo, né, no nosso orbe, existem sociedades em que essa distribuição já é mais justa, vocês concordam? Existem sociedades, e tem umas que são ainda muito, mas muito, muito desiguais, né? Outras estão ali no meio do caminho, né? Tentam, mas não conseguem, ainda tem muitas, né? As diferenças não são tão gritantes, mas existem ainda, né? Oi? Sim, bem mais justa. Nós temos desigualdades sociais ainda, muito grandes, né? Em alguns lugares mais, outros menos. Nossos sistemas econômicos são variados e nem sempre, né, contribuem para essa que contribuem para essa desigualdade, né, principalmente quando a gente para pensar do ponto de vista de que a que patamar elevamos o trabalho e qual é o nosso objetivo com esse trabalho, né? Então, qual seria a nossa sociedade ideal? Uma que já chegasse a um nível, né, de entendimento, para que a gente tivesse tudo isso de uma forma mais justa, distribuída. Igual, vocês acham que é possível ser igual para todo mundo? Não. E por quê?
Por quê? Momentos do espírito diferentes, né? Tem espíritos que já estão mais habilitados a fazer determinadas coisas, determinadas atividades, outro ainda não, ou ainda eles estão muito rudimentares, então acabam entrando em trabalhos, né, que mais até onde ele consegue. Então existem sim diferenças, né? Não tem dizer é tudo igual, não é tudo igual. Se cada um evolui no seu tempo, cada um tem o seu aprendizado em momentos diferentes, de formas diferentes. Como pode ser igual? Não somos iguais, gente. Nenhum de nós é igual ao outro. Então, como é que a gente pode tentar querer tratar iguais o que é naturalmente já é diferente? Eu não estou falando que tem que ter uma sociedade, não é, que a gente vai compactuar com a injustiça, não. Não é isso, gente, com a desigualdade. É apenas entender o porquê que isso ocorre neste momento conosco. Agora, nós, sim, enquanto espíritos, temos a obrigação de melhorar isso. E a gente vai melhorar isso através do nosso trabalho, promovendo progresso, melhorias, diminuindo a desigualdade. Né? Só para entender que não é que dizendo assim, não, está tudo certo, não está tudo certo, não. Certo? As desigualdades sociais são resultantes do estágio primário da evolução e que se encontra a humanidade. A gente ainda é bebê. Nós somos bebês. No que se diz sociedade, que é uma outra lei que vocês vão estudar um pouquinho. É muito recente. Porque nós, muitas vezes, falamos da sociedade, falamos e nos referimos à sociedade como se fosse um ente à parte. Essa sociedade não tem mais jeito. Então, é dizer que você não tem mais jeito, né? Porque você faz parte dela, você é uma unidade dela. Né? Vamos, grupo 4. Ali, ó. Grupo 4. Gente, vocês desculpam, viu? Que a confusão que está hoje aqui é porque só tem eu e Tânia. E a gente está arrumando a mediúnica de tarde, entendeu? Então é uma a gente está trabalhando tudo junto, tudo incluído, entendeu? A gente está fazendo tudo junto e misturado. Bom, mas tem de tarde. A nossa frase foi: analise e discuta sobre o progresso social a partir dos progressos intelectual e moral. Sim. E aí, juntos respondemos: apesar de serem mais lentos os progressos moral e social em relação ao intelectual, a lei do amor faz com que eles andem mais próximos. Só havendo a junção do progresso moral com o intelectual, a humanidade conseguirá se beneficiar do real progresso social. Falaram bonito, né? Vocês acharam? Gostei. Sim, porque a evolução social está diretamente ligada ao quê? A nosso progresso individual, moral e intelectual. E só quando, de fato, nós conseguirmos juntar as duas coisas é que nós teremos aquela sociedade mais justa, né? Com uma distribuição de renda melhor, sem tantas diferenças sociais. Não é verdade? Então, impacta diretamente, sim. Né? Vamos lá. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Não, né? A gente já viu, deu até o exemplo da energia nuclear. Né? A primeira coisa que o homem fez foi uma bomba que matou uma quantidade imensa de pessoas. É a sua consequência, mas nem sempre seguem imediatamente. É interessante, né? Que quanto mais eu moralmente evoluo, melhor eu vou usar o meu conhecimento, né? Em benefício, inclusive em prol da nossa sociedade. Como o progresso intelectual pode levar ao progresso moral? Fazendo que se compreenda o bem e o mal, o homem, então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Aí me faz pensar que nos ajuda a fazer melhores escolhas de como vamos usar e atuar, né, com o nosso conhecimento. Né? Eu sou um exemplo. Quem está fazendo uma pesquisa, algo que é muito bacana, vou usar primeiro em benefício próprio, interesses econômicos ou em prol, né, da sociedade. Eu vou entregar este conhecimento para que a minha sociedade se beneficie dele. Né? Então, aí é um livre-arbítrio, escolhas. Escolhas que a gente já aprendeu aqui que precisam ser
responsáveis. Você escolhe, sim. Você tem liberdade, sim. Mas também tem responsabilidade sobre aquilo que você escolheu. Né? Dizer assim, eu posso sair fazendo tudo o que eu quero? Até pode. Mas e depois? Né? Essa responsabilidade. Apesar do avanço na história, o progresso intelectual e o progresso moral caminharam juntos? Não. Mas no momento em que eles caminharem juntos, nós vamos promover o progresso social. Certo? Grupo 5. Lá atrás. E caminhar. Vamos caminhar. Ali. Cadê o microfone? Olha ali, ó. Alguém, por favor, direciona esse espírito que está ali. Não está dando conta. Hoje. Ó, dizem que a mulher tem a capacidade de fazer multitarefa. Eu hoje estou com 82 abas abertas. Daqui a pouco vai fazer pi. Vamos lá. Leia aí a sua. Desde que o mundo é mundo, a mulher sempre teve a capacidade de fazer muito mais coisas do que o homem. Adorei isso. Amei isso. Na caverna, o homem saía para caçar, só pensava uma coisa: pegar a presa. E a mulher na caverna fazia comida, cuidava da criança e ainda cuidava com o animal para não pegar eles. Vamos lá. Então, pode ler. Leia Qual a sua relação com o trabalho, vocação e financeiro? A vocação, trabalhar com amorosidade, contribuindo e somando com o grupo ou outros. E no financeiro, doar-se para receber, aprender para construir. Porque se não aprender, não vai construir nunca, né? E a necessidade do espírito evoluir. A necessidade do espírito evoluir. Matéria, realizar-se. Enquanto encarnado, usar do trabalho para aprender e evoluir como pessoa para comer, vestir e morar. Enquanto espírito, evoluir na atitude, no conhecimento espiritual para cada vez mais ler, ser exemplo de amorosidade, cuidado, variado, etc. Por favor. Voluntariado. Voluntariado, desculpa. Voluntariado, é. Foi uma psicografia, gente. Tenha calma, às vezes é assim difícil mesmo. O colega que está falando aqui foi uma psicografia. Sim, foi isso aí que o grupo aqui resumiu. É bacana, né? Quer falar mais alguma coisa? Não, pode ir. A gente vai fechando aqui juntos, né? Então, o quanto de fato hoje eu estou trabalhando em algo que eu sinto que foi minha vocação. Eu acho que essa vocação é justamente o impulso que o espírito tem de se identificar com aquele trabalho, com aquela atividade, é algo que você já traz como uma tendência natural sua de realizar, né, de conhecimentos que você já adquiriu, que você se identifica com aquilo, você, poxa, eu estou nesse lugar. Né? E nem sempre estar nesse lugar financeiramente atende aquelas expectativas que podem ser as suas, né? Que a gente pode ter expectativas altas, como também pode ser do externo, do outro, né? E essa questão das necessidades do espírito versus matéria. O espírito, ele precisa do material, ele precisa, como a gente falou lá, né? Casa, comida, né? Se vestir. Não é assim, ó, vimos o mundo, a gente vem pelado, né? E só sai vestido de fato se alguém vestir. Então, durante a nossa vida, a gente precisa, de fato, realizar. Então, essas necessidades todas nos ajudam no crescimento, né? Porque você tem objetivos que você traça e vai, o quê? Trabalhando isso, vai se aperfeiçoando, vai buscando o melhor meio de chegar até onde você quer. Isso não é um crescimento para o espírito? É, né? Então, é um crescimento a partir do material. E aí,
aqui é só uma reflexão, não é uma discussão, né? Qual é a relação espírito e trabalho? Então, até onde eu estou trabalhando para atingir aquelas minhas necessidades, né? Como é que está esse meu limite do trabalho, né? Tendo em vista todos os tipos de trabalho que são possíveis ser realizados. Será que eu estou focado só no meu financeiro? Será que eu realizo algum trabalho do ponto de vista intelectual, né? O que eu estou fazendo? Qual o movimento que eu estou fazendo em prol do intelecto, do meu intelecto? Né? O trabalho material, e aí essa relação com ele, como é que está? Está igual aquele do início? Não, eu já estou na caminhada, estou tentando me achar ainda. Olha, eu estou num trabalho em que eu não me realizo. Eu tenho uma amiga minha que disse, eu vou dar um chute no balde e vou mudar totalmente. Sim, tudo bem, você pode mudar totalmente, né? Você está preparada para essas mudanças? Você já se planejou para essas mudanças? Né? Porque, de vez em quando, você acha, eu vou dar um... É assim, aí dá um chute no balde e aí depois. Faz como? As necessidades materiais. Né? E a escolha da profissão, até onde essa escolha foi? Pelo financeiro... Até quando essa escolha foi influência familiar, né? Eu estou numa família de advogados, eu tenho que ser advogada. Meu pai e minha mãe têm uma empresa, eu preciso trabalhar na empresa. Né? Até quando essa profissão está indo de encontro ao desejo do espírito que você é? Certo? Vocês estão trabalhando com aquilo que sempre desejaram? Você acha que sua vocação está frente ao retorno financeiro? Como podemos casar a necessidade do espírito da matéria? Eu não vou responder porque eu não sei. Eu não sei, não descobri ainda, estou no mesmo processo, então eu não sei. É só para refletir, viu? Porque tem uma aluna que eu faço como? Não sei, eu não sei mesmo. Vou ser sincera, eu estou igual vocês aqui. Não é porque a gente está falando aqui na frente que a gente está muito... Não está além, não, viu? Então, eu também não sei. Serve para vocês refletirem de que forma eu posso casar isso, ou que forma eu posso trabalhar com o que eu trabalho e adicionar na minha vida um trabalho que faça justamente bem para o meu crescimento pessoal. Porque a gente pode aliar, né, trabalhos diferentes em momentos diferentes. E aqui a perguntinha aí que não quer calar, né? A condição material de um espírito está relacionada à sua evolução? Não. Não, né, gente? Tem nada a ver. Tem pessoas, né, de uma simplicidade que não está tão, não tem tanto estudo, não está com tanto, né, condição financeira, e que te dá uma aula de humanidade, que te dá uma aula de moral, de ética, de solidariedade imensa. Imensa, imensa. Então, não é. Às vezes, a necessidade... ou a falta de algo faz com que a gente abra essa perspectiva da solidariedade, certo? Reflexões, né, pela ótica do espiritismo e social. Somente o nosso trabalho coletivo pode engrandecer ou destruir o organismo social. Só o organismo social pode tornar-se individualmente grandes ou miseráveis. Os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não conseguem ler ou escrever, mas sim aqueles que não conseguem aprender, desaprender e reaprender. Ou você tem uma estratégia própria, ou então você é parte da estratégia de alguém. Quem já não ouviu isso em empresa, né? Quando a gente faz esse... Então, para a gente refletir aí, exatamente para chegar aqui. Oi, o que foi? Alguém gritou, o espírito gritou, para aí. Pronto? Está encarnada? Então, vamos lá. Quando puder, me grite de novo, tá? Grite de novo, porque eu estou próximo a seguir. Bom, só recapitulando, né, a percepção de que o espiritismo não pactua com sistemas que promovem as desigualdades sociais e considera que elas sejam apenas obra dos homens. São obra dos homens, são as nossas necessidades, são as nossas buscas que nos levam a essas, muitas vezes, essas desigualdades. Percepção de que o trabalho é a única forma do ser humano, entendido ele de todas as maneiras possíveis.
A única forma de evolução do ser humano, entendido ele de todas as maneiras, que foram as maneiras que o colega colocou ali, exemplificou algumas, né? Entender que o progresso é inevitável e que jamais o homem retrocede em sua marcha. Percepção de que as teses espíritas são um avanço para a humanidade e que elas se tornarão crença geral e talvez nos leve, né, a essa sociedade tão desejada, né, essa sociedade ideal. E, para finalizar nossa reflexão final, a pergunta é: como me coloco como unidade de trabalho em prol do progresso social? Enquanto unidade de trabalho, seja um elemento de agregação. Transformar será uma consequência de seus pensamentos e atitudes valorizando o outro. Faça o seu trabalho e sua parcela de influência para a mudança do todo, né? Isso é de Fernando Santos, numa aula que ele deu, que a gente pescou, porque eu achei assim que ele conseguiu resumir aí, né? O objetivo do trabalho. Não tira não, senão o espírito vai gritar. O que é? Não tira não, senão... Ah, não, por favor, posso ir, espírito? Posso? No mais... Eu volto, outro gritou. Para aí. Pronto.